Então, fica o incentivo de observar também a história dessas mulheres que eles citaram, né? Olhem nas Escrituras, vejam o que a Bíblia fala, o que aparece claro, as coisas que a gente consegue absorver olhando para o texto bíblico, né? Porque muitas delas a gente às vezes tem que se colocar na cadeira e tentar entender o que aconteceu, porque exato, só quem estava lá, né? E se vocês me convidarem para um talk show com as crianças, me dão um mês para eu me preparar, né? Porque tem umas perguntas ali que são complicadas, né? Mas então, achei muito legal quando eu olhei o roteiro da peça de Dia das Mães, né? E observar a vida de cada uma dessas mulheres ao longo das Escrituras. Eu acho que elas nos ensinam muito pela devoção que elas têm ao Senhor e pelo coração entregue que elas têm a Ele. E, ao mesmo tempo, por confiar, né, na ação divina, na ação de Deus, na vida, na situação pela qual cada uma delas passou, né? Eu acho que isso é um ensinamento que elas trazem não só para as mães, mas para todos nós em específico. E quando eu fiquei sabendo que ia ter esse momento todo especial, né, de a gente olhar para a vida de algumas mães na Bíblia e tudo mais, eu quis continuar a linha do tempo um pouco, né? Porque a gente às vezes olha, né, para essas mães, elas parecem tão distantes, né? A gente vê assim, Maria, né? Maria ali, descendente de Davi, que Deus escolheu para que o Messias viesse e tudo mais, e a gente muitas vezes se coloca um pouco à parte, né? Não acha uma coisa tão próxima. Então, avançando no Novo Testamento, a gente vai olhar um pouquinho, de forma bem branda, assim, sobre a história de uma avó e de uma mãe, né, que influenciaram a vida de um jovem que teve um impacto ao ser usado por Deus na vida dos que estavam ali ao redor dele, né? Então, queria que a gente abrisse a nossa Bíblia ali em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 3 até o 5. E nós vamos, sim, né, falar desse jovem, falar dessas mães, mas eu queria estender um desafio não só às mães, mas a cada um de nós, sobre como a gente, muitas vezes, pode se permitir ser usado por Deus a ponto de servir através do exemplo que a gente permite com que Deus use as nossas vidas para dar, né? Então, vocês chegaram ali em 2 Timóteo, primeiro capítulo do livro, vamos olhar dos versos 3 até o 5. Deixa eu só chegar aqui na minha, que os meus dedos estão escorregando. Cheguei. 2 Timóteo, verso 3 do capítulo 1, diz o seguinte: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Só para a gente dar uma contextualizada, eu acho bacana a gente entender, né, para quem que está sendo escrito isso, quem que escreveu isso, para a gente assimilar melhor. Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, segunda carta, né, que a gente tem aqui nas Escrituras. E Timóteo era um discípulo muito amado de Paulo e estava passando por situações bem exigentes no ministério, né, porque ele estava incumbido de cuidar de uma igreja que ele surgia, de treinar liderança. Ele era jovem para os padrões da época, não tão jovem para os nossos padrões, mas para os da época sim. E tinha uma tarefa difícil, né, que para ele era uma tarefa exigente no que diz respeito a ser modelo, a ser exemplo, a ensinar, a transmitir verdades e tudo mais. E Paulo, nessa segunda carta, ele começa esse trechinho que a gente viu aqui com um incentivo de fidelidade, né? Ele vai dizer para Timóteo, constantemente, quando eu estou orando, né, e me lembro de ti nas minhas orações, lembro de quem tu é, pelo que tu passa, enfim, a gente tem uma ideia do relacionamento íntimo que eles tinham, né? Porque Paulo vai citar ali as lágrimas que ele lembra de Timóteo, né? Vai citar o conhecer um pouco da família de Timóteo e tudo mais. Mas acho que o primeiro desafio que fica bem claro nesses pequenos 3 versos aí é que muitas vezes, pessoal, para servir através do exemplo,
né, para ser alguém usado por Deus, para ensinar as coisas que Deus nos ensina através da sua palavra, através do seu agir nas nossas vidas, a gente tem que lembrar que é necessário investir tempo, né, investir as nossas vidas nesse ensino, nesse contato, nesse convívio. As mamães com certeza sabem disso muito melhor do que nós, às vezes, né? Lá em casa eu tenho observado o serviço árduo de uma mamãe tentando ensinar a rotina para um bebê, né? É uma coisa bem legal, porque tem umas coisas que ele aprende e tem outras que ele vai teimando, mas elas estão ali presentes, né? E a gente olha aqui um Paulo que dá graças a Deus, que tem consciência, né, de que serve ele que tem ciência de que serve ele de consciência limpa, como serviram aqueles que vieram antes dele, lembrando de orar por Timóteo, né, de colocar Timóteo em suas orações constantemente. Então, Paulo não conheceu Timóteo, não viu quem era Timóteo, não largou ele lá no meio de uma dificuldade, de uma bomba, né, como a gente costuma dizer, e abdicou-se, né, de estar com Timóteo, de se preocupar com Timóteo, né, de interceder por Timóteo diante de Deus. Pelo contrário, fez questão de falar a esse jovem que orava constantemente por ele, né. E no tempo não tinha o WhatsApp, né? Não dava para mandar um WhatsApp, não dava para fazer uma videochamada, tinha que escrever carta, visitar, andar a cavalo, andar a pé e tudo mais. Nós seguimos tendo esse chamado, né? De ser exemplo, de ser modelo, de ensinar através das coisas que Deus nos deu, das coisas que Deus construiu na nossa vida, aqueles que nos cercam, né? As mães, elas têm um chamado bem evidente, né? Porque elas veem os filhos mais perto ali o dia inteiro e tem toda aquela questão de que, principalmente nos primeiros tempos ali, são a referência, né, que as crianças têm. Mas nós, como cristãos também, né, temos esse chamado de servir através do exemplo, de constantemente investir tempo. E esse servir a Deus através do exemplo, assim como Paulo reconhece, é uma investida em favor do reino, pessoal, né? Às vezes a gente não consegue ver qual o impacto que o nosso tempo está tendo ali naquela vida, né? Ou ver o que está produzindo, os motivos pelos quais a gente ora e às vezes não enxerga resultado, né? Mas Deus muitas vezes tem propósitos que a gente não consegue medir ou não consegue no presente, no momento atual, enxergar acontecendo plenamente, né? Para nós, né, para vocês, mamães, para nós, homens que estamos aqui, para os jovens, né, como tem sido esse desafio de servir a Deus através do exemplo, investindo o nosso tempo? Nós temos usado as nossas vidas, aquilo que Deus nos dá, o que Deus nos ensinou, o que aprendemos através das Escrituras, para demonstrar de quem nosso Deus é para as pessoas que estão ao nosso redor, através de relacionamento, através de ouvir, através de ensinar. Como é que isso tem sido para nós? Quanto nós temos investido do nosso, e o nosso fica entre aspas, né, precioso tempo na vida do próximo que Deus coloca à nossa frente? Mamães, qual tem sido esse investimento de vocês na vida dos filhos, assim como pais? Essa não é uma responsabilidade só delas. Os mais maduros na fé, como tem sido o nosso investir na vida dos que são mais jovens na fé? É uma preocupação que, como igreja, nós devemos ter. Vocês querem responder essa pergunta? Como foi quando vocês conheceram a Cristo? Eu lembro de quanto tempo foi investido na minha vida por pessoas comprometidas. Eu lembro quanto exemplo eu enxerguei na vida daqueles que estavam próximos de mim e na vida daqueles que decidiam investir tempo em mim. A gente conviveu com cristãos que foram dispostos a nos instruir, ouvir e orar por nós. Isso é servir através do exemplo, investindo tempo. Somos chamados a continuar, a propagar isso através dos dias. Mas o texto avança, né? E como um todo, a gente pode ver que nesses pequenos versos aí, Paulo também deixa evidente que servir através do exemplo também é ensinar. É investir tempo, mas também é ensinar. O trecho vai continuar e a gente nota que Paulo, além de conviver intimamente com Timóteo, ao ponto de ver as suas lágrimas, e eu acho que naquele tempo ver um homem chorar na frente do outro não era uma coisa tão comum assim, ele ansia estar com ele novamente. Ele queria ver o amigo dele novamente, ele queria estar ali para
ouvir o que Timóteo estava passando, ver as histórias e tudo mais. Mas, curiosamente, na sequência do trecho, ele afirma lembrar da fé não fingida da avó de Timóteo, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. Fé essa que ele, Paulo, estava convencida está presente na vida de Paulo. A gente vê que o apóstolo foi certamente o instrumento que Deus usou para capacitar Timóteo ministerialmente. A gente acompanha nas Escrituras toda a jornada que Paulo teve com Timóteo, no sentido de instruir ele como ser um bom líder, um exemplo como líder, como conduzir a comunidade e coisas do gênero. O chamado ministerial a gente consegue relacionar claramente a Paulo. Mas a gente vê evidente no trecho que, muito provavelmente, através do convívio que esse jovem teve com a mãe e com a avó, a semente da fé tinha sido ali plantada e muito bem plantada. Então, às vezes a gente vê que Deus, através do corpo, propõe um trabalho coletivo. A gente começa instruindo os nossos pequenos e eles vão sendo usados aqui no meio para servir a Cristo das mais variadas formas, e eles ouvem o chamado deles de Deus e, através do convívio, vão seguindo os propósitos que o Senhor tem para eles. Assim como foi com Timóteo. Como é que nós, pessoal, transmitimos uma fé não fingida aos que nos rodeiam? Esse adjetivo que Paulo dá para a fé de Lloyd e de Eunice é fantástico. Que ele via que Timóteo tinha absorvido, tinha aprendido da sua avó e da sua mãe uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Como é que a gente faz isso com aqueles que estão ao nosso redor? Como é que a gente transmite uma fé não fingida aos pequeninos, que a gente viu aqui na frente, Vocês viram as perguntas que eles fizeram, eles olham para a narrativa bíblica e eles tentam assimilar tudo que é coisinha, Eu não sei quem comentou comigo, que vocês viram que teve um louvor ali que fala, que todos podiam ouvir, E aí eu ouvi um deles falar, tá, mas e os surdos? Vocês entendem? Eles são muito ligados. E eles sabem quando nós, adultos, estamos transmitindo uma fé de verdade ou quando a gente está cumprindo o protocolo. Temos esse desafio, não só com os pequeninos, mas com aqueles que estão ganhando maturidade na fé ao nosso redor. Temos de transmitir através de nossas vidas, através do que Deus faz conosco, através do que as Escrituras nos instruem a viver, uma fé verdadeira. Para transmitir essa fé verdadeira, nós precisamos verdadeiramente viver uma fé prática em Cristo. A gente precisa primeiro crer, primeiro depender, primeiro demonstrar. Sempre dando glórias a Jesus em todo o processo de tudo que a gente vive, adorando Ele com tudo que a gente é, na íntegra das nossas vidas. Só assim a gente vai transmitir uma fé não fingida. Vocês não pensem, que pelo pouco relato que a gente tem da vida de Lloyd e Eunice, que elas estudaram teologia nos melhores seminários da época para transmitir uma fé verdadeira para Timóteo. O marido de Eunice provavelmente nem crente era. Lloyd conheceu Cristo ali no meio de Atos. Se não me engano, no capítulo 16, por ali, tem um relato disso. Mas, com o que Deus deu para elas, elas foram muito fiéis. Esse segue sendo o nosso chamado. Certamente, quando a gente vive uma fé verdadeira a esse ponto, de nas coisas simples, de no dia a dia, de nos relacionamentos, obedecer às Escrituras, depender de Deus, se prostrar diante dele, estamos como elas, plantando a boa semente. Só para a gente não se perder no que a gente conversou até agora, pessoal? A gente viu esses 3 versos aí de Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 5, e a gente falou um pouco sobre o servir através de exemplo. E quando a gente fala de exemplo, isso eu quero deixar bem claro aqui. Eu não estou falando para vocês que vocês têm que ensinar através do exemplo de vocês. Eu não vou ensinar através do exemplo do Fofo. O Edgar não vai ensinar através do exemplo do Edgar. Nós vamos refletir um exemplo de uma vida submissa a Cristo, que tem o reino como centro. A gente vai demonstrar Cristo como sendo o exemplo das nossas vidas, como sendo o centro de tudo aquilo que a gente é. E a gente viu que esse servir influi em investir tempo na vida do nosso próximo, ter disposição de ensinar, de instruir,
E aí sim, através do exemplo e da palavra, a gente vai estar influenciando aqueles que estão ao nosso alcance. Então, quando a gente lembrar de exemplo, né, usa Cristo como exemplo através da tua vida. Usa as Escrituras. Tenta praticar o que está nelas, viver conforme elas, imitar o caráter de Cristo, o exemplo de Cristo. É desse exemplo que a gente fala. No que isso implica na prática das nossas vidas, né? Quando a gente sair daqui da porta para fora, o que a gente tem que lembrar pensando nesse texto? Primeiro, que a gente é chamado a servir através de um exemplo inspirado em Cristo, né? E para servir num exemplo inspirado em Cristo, nós precisamos conhecer Jesus de forma íntima. A gente tem que ser obediente a Deus, nós temos que ser submissos às Escrituras. A gente tem que expressar a fé, sim, demonstrando Cristo e o seu amor para as pessoas. Mas isso, pessoal, só vem se a gente sabe e conhece o Cristo que é nosso exemplo, né? Muitas vezes a gente pergunta, né, por que Paulo teve um impacto tão grande na vida das pessoas por onde ele passou? Certamente, pessoal, isso é uma implicação do trecho que é muito clara, que isso era fruto da ação de Deus que era expressa através da demonstração de Jesus na vida de Paulo. O impacto que Paulo teve em todas as viagens missionárias, em todo o ministério que ele teve e tal, não era porque Paulo era um cara super poderoso que vestia uma capa vermelha e saía voando ao redor do mundo conhecido. Não, era porque ele demonstrava uma mudança de vida fantástica, proporcionada, que vinha através de um relacionamento sincero com Jesus. Ele demonstrava um viver em Cristo dependente de Cristo, ensinando o Evangelho, dependendo de Deus. Nós também temos esse chamado. E não pensemos que o nosso chamado de ser uma boa influência, de ser bom exemplo, nos faz poder ou se dar o direito de viver a parte das coisas que Deus coloca na nossa vida. A gente tem que lembrar do exemplo simples que a gente vê através de Lloyds e Eunice. Talvez a gente não se sente a pessoa mais capacitada do mundo, talvez a gente não se sente com toda a cancha que a gente gostaria de ter para fazer as coisas, mas, sendo fiéis a Deus, através daquilo que Ele nos dá, nós podemos ser bom exemplo, sim. A gente tem que viver muito consciente. Essa é uma frase que eu vi várias vezes quando eu era adolescente e que marcou positivamente o meu coração. Nós devemos estar muito conscientes de que talvez a gente seja o primeiro cristinho que as pessoas ao nosso redor vão conhecer. A gente tem que estar cientes, mamães, de que talvez você seja o primeiro cristinho que seus filhos vão conhecer. Papais, da mesma forma. Colegas de trabalho, da mesma forma. Estudantes, da mesma forma. Vocês são os primeiros imitadores de Cristo, seguidores deles, que muitos vão conhecer. E isso é uma responsabilidade grande. Nós devemos estar cientes dessa responsabilidade. A gente tem que se preocupar, sim, em nos empenhar a demonstrar e ensinar dependência de Cristo através das nossas vidas. Graça e misericórdia. A gente não é chamado, pessoal, a vestir uma capa preta, pegar um martelo e sair julgando todas as pessoas. Pelo contrário, a gente é chamado a ensinar que todos nós, um dia, nascemos, somos pecadores, carentes da graça de Deus, disponível graciosamente através de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é o briefing, né, que nem os caras do marketing gostam de falar, né? Esse é o rótulo, é o que a nossa vida tem que demonstrar. Aqui jaz um pecador, salvo pela graça de Jesus Cristo, dependente dela dia e noite, que existe por causa dela, que sonha por causa dela, que planeja por causa dela, e que só serve para expressar ela. Seja você alguém que esteja vivendo num momento mais de Paulo, seja você alguém que está numa fase de vida mais como Timóteo, sendo você alguém que tem um chamado parecido com o de Lloyd ou de Eunice. Temos todos o privilégio de poder servir através do exemplo de Cristo. Certo, pessoal? Vocês sabem que eu gosto de sempre terminar com uma aplicação prática, né? Então, estava pensando o que a gente podia fazer de prático para ter consciência
desse chamado que a gente tem de ensinar através do exemplo, né? E aí fiquei pensando, e acho que o dia hoje é muito propício para isso, né? Então a Cissa agora foi ali chamar as crianças ali embaixo, e uma delas vai orar por nós, né? Principalmente pelas mamães, que hoje é o dia delas, né? Vai orar por vocês, mamães, mas quando essa criança estiver orando pelas mamães, lembrem que a gente tem uma aplicação prática que está correndo nos corredores aqui na nossa frente, em que as mamães são chamadas a ensinar e servir através do exemplo, e nós como igreja também. Então, as crianças vão se alinhar aqui, vão orar pelas mamães, né, mas que todos nós possamos sair conscientes desse desafio que a gente tem, de influenciar as crianças, as pessoas que estão conhecendo a Cristo agora, os nossos vizinhos, amigos e etc. Então, vamos só esperar eles chegar aqui, né, e vamos ver eles orar pelas mamães aí. Daqui a pouco eles estão subindo, que eles vêm com vontade, né? E nós vamos planejar um talk show delas com o Edgar, né? Nós vamos pegar, fazer elas perguntarem para o Edgar se Adão tinha umbigo ou não, né? E aí deixa o Edgar responder. Se tinha cupim na arca, nós vamos saber tudo da Bíblia com as crianças aí. Vocês podem chegar aqui comigo, do meu ladinho aí. Então, mamães, as crianças vão orar por vocês, depois, pelo que eu estou vendo, vocês vão ganhar um presentinho, né? Quem que vai orar pelas mamães aí? Tá chegando o resto da galera? Tá chegando. Pode, tá, então vamos só esperar todo mundo chegar, tá, Henrique? Isso foi uma boa ilustração, né? Isso aí. Show. Oi, e aí, Dani? Tudo bem? Acho que chegou todo mundo? Tá vindo, tá vindo. Vamos lá. O Henriquinho pode ficar aqui também, Henrique. Quer ficar, não. Tá de bigode, né? O Henriquinho tá de bigode. Agora acho que sim, né? Estamos só entregando os papéis. Show. Show. Então, o Henrique vai orar pelas mamães, nós vamos orar juntos, né? Toca a ficha aí. Pai amado que estás no céu, muito obrigado pela vida de cada mãe que está aqui. Muito obrigado por a gente poder estar reunido aqui para falar da sua palavra. Eu quero pedir que todas as mães tenham um ótimo dia e agradecer pela vida delas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês podem achar suas mamães aí, entregar o presente para elas. Show. Que legal, né? Certo, pessoal? Então, encerramos por aqui. Um ótimo domingo a todos, né? E que possamos usufruir desse momentinho de comunhão juntos aí. Que Deus abençoe.